Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nessa noite sobre energia nuclear, não é? As ameaças, as possibilidades, mas também os benefícios desta energia que pode ser usada, obviamente, para o benefício da saúde, para o bem-estar da população em termos de geração de energia, portanto, é realmente um bem. Mas, por outro lado, também sempre o risco de se utilizar isso para fins não tão benéficos, não tão pacíficos, até às vezes se pleiteando a morte de alguém ou às vezes até de uma nação, como a gente tem acompanhado. Nós vamos conversar sobre isso no segundo bloco. Antes, porém, aqui a nossa estante, você sempre acompanha, não é, a indicação de algum bom livro relacionado à área, normalmente, né? Tem temas que às vezes você parece que não tem algum livro escrito para aquilo dali, mas os livros sempre aparecem e a gente tem a alegria aqui de apresentar alguns deles. Aqui, por exemplo, do François Outart, a agroenergia. Muito interessante isso. Daqui a pouco o Frei Moser vai falar sobre a questão das energias limpas, não é? Então você tem aí o agronegócio que utiliza, por exemplo, das energias limpas, não é? A solução para o clima ou saída da crise para o capital. É o subtítulo, né? Solução para o clima ou saída da crise para o capital. Isso porque nós estamos falando aí, inclusive, saindo de uma Rio+20, buscando fontes alternativas de energia, sustentabilidade é a palavra do momento e assim por diante. E a gente precisa ter essas alternativas. Tá aí para você, é uma das dicas da nossa estante aqui no programa Em Pauta, como a gente sempre vai indicando o livro. Também o Frei Moser está falando sobre ética, então, ética, justiça e direito, reflexões sobre a reforma do judiciário. Nós já tivemos um tema aqui sobre isso, mas o tema da ética perpassa todas as instâncias, inclusive nuclear. E daqui a pouquinho nós vamos continuar conversando sobre essa questão ética, tá certo? Olha, para acessar o nosso programa, você sempre pode mandar um e-mail para a gente, empauta@cançãonova.com, empauta, tudo junto, @cançãonova.com. Além disso, também, você pode acessar o nosso blog, o site do Frei Antônio Moser e o Twitter, já já nós vamos falar dele. Mas também o doutor, porque ele trabalha justamente nesse centro, aqui no campus da Universidade Federal de Minas Gerais, é o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear. O doutor Hugo, ele também, através do centro, do site especialmente, emite aí muitos documentos, artigos, livros são confeccionados. Então, por favor, doutor, acho que vale a pena, aqui no segundo bloco do nosso programa, deixar para o nosso telespectador, não é, o endereço para que ele possa acessar também o centro e ali, num mundo de questões, não é, e saciando também a sua fome de conhecimento, de até mesmo curiosidade, porque o programa ele não dá para esgotar tudo isso. Então, qual é o endereço, por favor? O endereço eletrônico do CDTN é www.cdtn.br. Se o telespectador quiser navegar por outros sites, eu posso indicar também o site da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é www.cnen.gov.br. E como o nosso assunto aqui é sobre usinas nucleares, também pode acessar o site da Eletronuclear, que é a empresa que explora as usinas de Angra dos Reis. O site é www.eletronuclear.com.br. Tá certo. Frei Moser, nós estamos num contexto de cuidado do planeta, não é? Cuidar do clima, cuidar do planeta, cuidar do meio ambiente, das pessoas, obviamente, e busca-se a cada instante alternativas, não é? Frente à utilização aí da exploração dos recursos naturais, aí você tem a chamada energia suja, energia limpa. Acho que caberia aqui, Frei Moser, por favor, né, com aquele fio da ética, distinguir uma coisa da outra para o benefício da população em tempos de Rio+20. Sim. Antes de mais nada, energia propriamente limpa seria eólica, solar, não é? Agora, você partindo já para as hidrelétricas, eu mesmo fui surpreendido num debate que nós fizemos no ano passado, com um especialista dizendo não é bem assim, porque com o tempo, como não se prepara devidamente a represa, com o tempo o gás metano vai
vai emergindo dessas grandes represas e que é altamente poluente. Então dizer não, porque hidroelétrica é menos poluente é um pouco perigoso, depende como é que se fazem os preparos. Agora, indiscutivelmente, mesmo com todas as ponderações que foram feitas, nós não podemos desprezar essa fonte extraordinária de energia, não é? No caso, energia atômica, em hipótese nenhuma. Agora, a pergunta justamente que o doutor colocou é no sentido, nós temos pouco, será que nós vamos começar a investir nessa direção quando um país como a Alemanha já estabeleceu um prazo para fechar todas as suas usinas atômicas? Essa é a grande questão. Não é? E o Japão também já está com medo, realmente a gente percebe, outras nações estão recuando, Estados Unidos. Eu diria, o Brasil, dada a nossa potencialidade em termos eólicos, em termos solares, não é? E inclusive isso me impressiona, um país como Portugal, em termos de energia eólica, ele nos dá um banho. Até a Ilha da Madeira exporta energia só eólica, não tem outro tipo de energia, né? Então a gente fica surpreso. Eu diria, no meu modo de entender, sem desprezar o que temos, eu estive em Angra dos Reis, fiquei surpreso com a segurança, todo o aparato, aquilo não é brincadeira, não. Agora, por outro lado, não é? Dadas essas ameaças, nós deveríamos investir muito mais. E eu quero apenas pegar um aspecto. Por exemplo, o óleo, não é? Os vários óleos vegetais. Não é? Depois, por exemplo, no caso da cana-de-açúcar, o bagaço, a biomassa, etc., etc., tantas fontes de energia não são totalmente inocentes. Tem algo sempre de poluente também, não há dúvida nenhuma. Mas, para minha surpresa, nesses dias, lendo num dos nossos diários, eu vi que uma bactéria, claro, multiplicada trilhões de vezes, ela produz óleo semelhante ao óleo vegetal. Olha aí. E que beleza, né? Bactéria, vamos usar as bactérias, né? É apenas para dizer... Mas Frei Moser, nessa questão aí muito importante, nós vamos também escutar as pessoas nas ruas. Até que ponto a energia nuclear é importante para o Brasil e até que ponto a população apoia esse tipo de iniciativa por parte do governo ou não? Vamos ver o que as pessoas responderam. Nem tudo que é ruim tem um benefício. Então eu acho que se a ciência usar isso a favor, por que não? Eu acho que pode vir a trazer benefícios, sim. Pode ser muito má para a sociedade, porque já teve vários vazamentos, né? E isso é ruim, mas se conseguir evitar ao máximo acidente, é ótimo para a sociedade. Pode trazer destruição, não é boa para nós. Eu acho que a energia nuclear é importante desde que se ela for usada para o bem, né? Para bomba atômica, essas coisas, não. Acredito que a energia limpa é importante em qualquer sentido, sobretudo agora, a questão da energia sustentável, né? Meio ambiente. Então, a energia nuclear deveria ser utilizada nesse aspecto, desenvolver uma energia limpa e não para destruição. Apoiar as hidrelétricas do país, que só a hidrelétrica não aguenta, não. Para resolver esses problemas de energia de água, né? Para ajudar. A energia nuclear, ela vem complementar a carência de energia, porque o Brasil é totalmente dependente da energia vinda da água, energia hidráulica. E hoje em dia a água parece que está diminuindo muito, as represas estão abaixando. Então tem que ter energia nuclear para completar o consumo de energia, que vai aumentando cada vez mais e a produção tem diminuído. Sim, Frei Moser, comentando? Eu diria, emerge dessas colocações, todas as energias, elas são ambivalentes, como tudo é ambivalente. Depende como você trata, os cuidados, etc. Né? Agora, o que eu queria chamar a atenção, se volta sempre de novo às hidrelétricas, à água, não, à seca, etc. Eu me pergunto, no Brasil chove tanto, para tudo quanto é lado, tantas tragédias, não só Petrópolis, não, aí é uma exceção, mas eu digo, para tudo quanto é lado, enchentes, Minas Gerais, de vez em quando está debaixo da água. Verdade. Então, é que não está sendo captada essa água, não é? Simplesmente se deixa correr. Inclusive, sabidamente, mesmo no sertão, a grande profundidade exige tecnologia, existe água.
A questão toda é investir nessa direção. Então, esse que é o problema ético. Uma escolha entre uma energia que acarreta perigos, não é? E energia menos perigosa. Volto a insistir, todas elas trazem algum inconveniente. Mas, de qualquer forma, aí que se coloca a questão ética. E também, por que ir numa direção quando nações mais experientes começam a se Então, interrogar? essa é a questão. Então, por favor, doutor, qual é o seu posicionamento, já que o senhor está dentro do processo, no entendimento da coisa? É óbvio que nós sabemos que tudo, infelizmente, neste mundo é movido por algum interesse benéfico, ou às vezes nem tanto, não ou seja, pleiteando a maioria e outros mais particulares, como certa promoção, enfim. Mas qual é o seu parecer em relação a essa? É a questão fundamental. Países desenvolvidos e já há muito tempo nesta linha estão querendo parar e até recuar, e nós estamos na iminência, inclusive, da construção de mais uma. O que o senhor diz nesse sentido, por favor? O Brasil, apesar de o país já ter galgado aí uma posição respeitável aí em termos de desenvolvimento das nações, o Brasil ainda é um país que precisa muito de eletricidade, de energia. Se a gente olhar os indicadores da quantidade de energia consumida per capita, no Brasil ainda é um número muito pequeno comparado com diversas outras nações. Então, eu concordo totalmente que o Brasil precisa de energia e precisa de eletricidade, seja de qual fonte for. Todas são extremamente bem-vindas. Uhum. Agora, a questão é que, justamente porque o país precisa de muita energia, a gente não pode deixar de lado nenhuma das opções. E a energia nuclear é uma opção muito interessante. Ela é tecnologicamente, ela já está bem consolidada, ela já é segura. O pessoal sempre comenta, vem à tona, né? Chernobyl, Fukushima. Perfeito. Mas temos que levar em conta que são os reatores. Fukushima, por exemplo, o reator entrou em operação em 1971, se não me engano. Quer dizer, então, é uma tecnologia muito antiga. Só veio ter um problema, mas não uma coisa completamente imprevisível, né? Como é que você imaginar um tsunami ali? Se bem que o Japão sabe desde as suas origens que ali é uma área de risco, mas enfim. Sim. Hoje, no caso, vamos então, estou dizendo um pouquinho da pergunta, mas uma coisa puxa a outra, né? Sim. No caso de Fukushima, o acidente foi muito recente, foi apenas 2 anos atrás, né? E agora começam a emergir estudos e conclusões sobre ele. E esses estudos mais recentes têm mostrado que realmente houve uma falha. Aquele acidente de Fukushima ele poderia ter sido evitado. Houve uma falha no sistema regulatório japonês, que justamente por isso, como a usina está instalada numa região sujeita a terremotos, tsunami, essa coisa toda, o órgão regulador japonês deveria ter exigido da operadora da usina que fizesse uma atualização tecnológica na usina e que mudasse as bases de projeto daquela usina para considerar um tsunami, uma onda de altura maior. Então, realmente, podia ter sido evitado aquilo, mas aconteceu. Né? Eu gostei muito da colocação aí do doutor. Poderia ter sido evitado. Muita gente diz, como? Não, poderia ter sido. Aí entra a responsabilidade ética, não é? Isso vale para o Japão, isso vale para todos os países. E quando nós não evitamos, quando nós poderíamos evitar uma tragédia, previsão, por exemplo, é o caso lá da região serrana do Rio, né? Que todos os anos sofrem, todos os anos, né? E esse ano não foi diferente. Então, como é que vai ficar? Quais são as medidas preventivas, não é? Que devem ser tomadas? Então, eu concordo com ele, não podemos depreciar nenhum tipo de energia. Agora, indiscutivelmente, eu acho que a gente deveria investir muito mais na outra direção. Gostaria só de chamar a atenção uma coisa, né, doutor, que é o seguinte: em si nós temos uma bomba atômica, não é, sobre a Argentina. Basta Itaipu se romper e Buenos Aires já era. Traduzindo,
qualquer forma de energia com acidente pode se tornar perigosa. É isso que gostaria de ressaltar. Mas, voltando aí, poderia ter sido evitado, acho que uma colocação que sempre devemos ter presente. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo, depois nós vamos entrar aqui num lado da produção de energia, geração de energia, aí um tanto polêmico, que é realmente o uso, às vezes, para fins nada pacíficos, não é? Então, as tentativas de construção de bomba atômica e assim por diante. Então, você não saia daí não, a gente volta já já com o nosso programa Em Pauta.